O Brasil é um animal estranho. Um animal cuja evolução não apagou seus traços primitivos. O arcaico e o moderno convivendo em perfeita desarmonia. O animal Brasil tem bico de pato e corpo de mamífero. Um bicho difícil de definir, quase uma aberração. O sociólogo Francisco de Oliveira compara a sociedade brasileira a esse ser estranho. O Brasil é um ornitorrinco. Será esse bichinho tão feio, uma espécie de equívoco da natureza, objeto de desejo? Quer dizer, o ornitorrinco é uma espécie de equívoco de Deus. Ele deu-lhe um rabo de réptil, mamas que não têm peitos, mas corre pelos pelos, um esporão venenoso, bico de pato e bota ovo. Quer dizer, algo mais esdrúxulo. Só Darwin mesmo reconheceu que aquilo era um bicho. Essa imagem eu uso para descrever a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, no estágio em que chegou, é uma espécie de ornitorrinco. Ela tem, convivendo no mesmo corpo, várias idades da evolução. Ela tem os muito ricos e os miseráveis. Ela tem os apartamentos de 1.000 metros quadrados e as favelas de 10 metros quadrados. Ela tem diferenças abissais. Ela não é produto do atraso. Esta que é a surpresa. Esta sociedade que se formou, que chegou ao ponto em que chegou, não é produto do atraso. Nós costumávamos, no passado, nos queixarmos do atraso brasileiro e atribuir tudo ao passado. Dizem que o passado não perdoa. Evidentemente, o peso do passado na formação da sociedade é imenso. Ele nos legou aquilo que talvez seja o mais forte calcanhar de Aquiles da sociedade brasileira. Ele nos legou o escravismo. Esta sociedade foi formada por trabalho escravo. Isso tem repercussões enormes ainda hoje. Parte da nossa forma de ser deve-se a essa preeminência, a essa impregnação escravista que penetrou por todos os poros da sociedade brasileira. Eis um belo tema para ser analisado pelo ângulo do desejo. Esse desejo que frequentou as mentes e as pulsões dos colonizadores, dos proprietários, dos barões do açúcar e do café. Esse desejo que rebaixou a dignidade de homens e mulheres. Dizia Nabucco, talvez o nosso maior liberal de todos os tempos, que o escravismo degradava o escravo e corrompia o proprietário. Essa herança é pesada, mas o ornitorrinco não é um produto do atraso. Ao contrário, o ornitorrinco é esta formação
em que, sobre o atraso, montou-se um sistema econômico que tem setores mais avançados, convivendo, não apenas convivendo, funcionalizando o atraso. Nossa esperança, em décadas pretéritas, é que o progresso chamado, a industrialização, fosse capaz de derrocar de uma vez por todas os estigmas do atraso brasileiro e daquilo que ele nos legou. Uma ingenuidade política nos levava a pensar que as formas superiores do capitalismo correspondem ou corresponderia formas superiores de estruturação política e de sociabilidade. A história nos pregou uma peça formidável. Porque o capitalismo entre nós foi capaz de armar esse bicho estranho, funcionalizando aquilo que eram os atributos do atraso. O que quer dizer funcionalizar os atributos do atraso e transformar esta sociedade no ornitorrinco? A favela, que era uma solução precária dos pobres para finalmente viver nas cidades, e que a promessa moderna era de substituir a favela por casas, por residências com o mínimo de dignidade. A favela, ao invés de extinguir-se, se expandiu nas cidades brasileiras, acolhendo não camponeses, que era uma solução na vida rural brasileira. Mas a favela tornou-se a forma de moradia predominante dos pobres nas cidades brasileiras. E vejam o que é funcionalizar a pobreza, funcionalizar o atraso, tornar o ovo do ornitorrinco compatível com suas mamas. O ornitorrinco é isso. Ele funcionaliza a pobreza. Para os socialistas do século XIX e do século XX, a pobreza era um desafio. Era um desafio a ser vencido. Para o liberalismo, o neoliberalismo do fim do século XX e do princípio do século XXI, a pobreza é funcional ao funcionamento do sistema. Vejam de novo, olhem as cidades e o que é que a gente vê? Em cada esquina há uma multidão de desempregados vendendo o que sobra nas feiras ou contrabando do Paraguai. Quer dizer, eles não estão desocupados, eles estão desempregados, mas não desocupados. O capitalismo logrou essa façanha de tornar aquilo que Marx pensava que era o exército de reserva. O capitalismo conseguiu transformar essa população desempregada em funcional para o seu funcionamento. Os bem-intencionados e piedosos falam de inclusão social, como se no mundo da mercadoria pudesse haver alguém excluído.
o mundo da mercadoria inclui a todos. Mesmo esses que estão desempregados estão incluídos nos circuitos da comercialização. Reparem bem, nenhum desses produtos provém de nenhuma atividade pessoal. São todos produtos industrializados. Portanto, são produtos não do atraso, mas da forma pela qual o capitalismo no Brasil soube aproveitar e refuncionalizar a seu favor desemprego, miséria, migração, campo, cidade e hoje migrações dentro da própria cidade. Daí que todas as intenções piedosas são incapazes de radicalizar essa questão. Daí, todos os bem-intencionados formam suas ONGs para socorrer a pobreza, para dar-lhes dignidade, para ajudá-los a se constituírem como cidadãos. Quem vela por isso? Esperando na esquina está o estado de exceção, em que se transformou a sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, a exceção virou a regra. Para o sociólogo Francisco de Oliveira, um problema grave que tem na história um precedente perigoso. Na Alemanha derrotada após a Primeira Guerra, um artigo da Constituição estabelecia que o presidente eleito poderia governar por decreto. O que era para ser usado em situações de emergência se tornou mais tarde uma arma nas mãos de Hitler. O estado de exceção em qualquer sociedade coloca a democracia em risco. O estado de exceção foi pensado pelos constituintes de Weimar como uma espécie de válvula de escape para romper, sempre deixar irromper a força renovadora. E com isso, pensado para proteger a democracia. É uma construção teórica sui generis. Todos os estados modernos têm na sua Constituição o famoso artigo 48 da Constituição de Weimar. Aquele artigo que trata de, em situação excepcional, a regra poder ser rompida para dar lugar a uma solução que assegure a permanência de valores e regras democráticos. O capitalismo contemporâneo burlou e transformou a exceção em regra. Vivemos um estado de exceção. A cidade é hoje, por excelência, o lugar da exceção. O lugar em que a norma transmutou-se em sua burla permanente. Essa burla vem desde lá de baixo, essa burla vem exatamente de considerar-se que o desemprego é uma espécie de fatalidade, em considerar-se que o desemprego não é mais conjuntural, mas veio para ficar. Quais são os exemplos no Brasil? É um estado de exceção que mantém a pobreza funcionalizando-a. É um estado que renunciou à promessa da modernidade de elevar todos os cidadãos à condição de igualdade.
O primeiro que, tendo cercado um terreno, decidiu dizer: isto é meu, e encontrou gente simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e mortes, quanta miséria e quantos horrores não teriam sido poupados ao gênero humano por aquele que, ao arrancar as cercas ou aterrar os fossos, tivesse gritado aos seus semelhantes: não deem ouvidos a este impostor. Vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Onde esta sociedade pode parar? Estamos comemorando crescimentos pífios de 2 a 3% ao ano. Gabamo-nos de termos conquistado a estabilidade monetária. Só os tolos se gabam de estabilidade monetária. Isso é um enorme equívoco teórico e prático. Quer dizer, o Brasil se construiu por fora da moeda e não por dentro da moeda. O pouco que conseguimos por fora da moeda e não através de uma moeda estável. Quando houve moeda estável, na Primeira República, o fracasso foi total. Dessa maneira, e por esses caminhos, o ornitorrinco encontra-se no impasse. Tal como Darwin percebeu lá na Austrália, chegou e disse: aqui a evolução parou. Não vai nem para frente, nem para trás. Ele não volta a ser dinossauro e não se completa como um mamífero. Este é o destino de sociedades como a nossa. Então estaremos sempre repetindo e estaremos sempre dependentes do que se passa lá fora, das conquistas e dos avanços que podem ser logrados lá fora. Essa sociedade perdeu a sua autonomia, perdeu a sua capacidade de criar ela própria seu caminho. O capitalismo contemporâneo detesta a política. Ele constitui-se como exceção exatamente aí, ao colonizar inteiramente a política. A característica intrinsecamente revolucionária desse sistema de produção cria um limite, que é um limite invisível, mas cria imediatamente um limite que só a política pode contornar. Mas, ao mesmo tempo, ele elimina a política. A política é importante para nós, apesar dos políticos. Ele é importante para nós, para o cidadão comum, porque a política é o meio inventado, uma das mais formidáveis invenções do Ocidente, é o meio pelo qual as assimetrias de poder são corrigidas. A economia capitalista é, por definição, um modo de produzir concentrador e excludente. Quem corrigiu essas assimetrias de poder que o poder econômico cria foi a política, essa invenção formidável do Ocidente. Mas em seu caminhar, o capitalismo tem horror às regras. Ele tem horror intrinsecamente. Seu modo de eliminar
o concorrente, tem horror às regras. A política foi capaz de domar a economia. E o pouco que se tem, o pouco que se logrou durante os últimos 300 anos de domínio capitalista, logrou-se devido à política. Logrou-se devido à atividade política de homens e mulheres capazes de opor aos desígnios da economia à vontade política dos cidadãos. Quer dizer, sem sindicatos, por exemplo, a tendência do sistema capitalista é de uma enorme concentração da riqueza. Foi preciso uma invenção política para deter essa espécie de tendência intrínseca. Mas a evolução do próprio sistema apartou as capacidades cidadãs e hoje, ao tornar o trabalho humano algo completamente banal, essa é a característica fundamental de nosso tempo, é que o trabalho humano tornou-se banal e supérfluo. Mas vocês poderão perguntar, essa não era a promessa do socialismo? Passar do reino da necessidade para o reino da liberdade? Isso está inscrito no programa da modernidade, isso está inscrito nos programas socialistas, isso está inscrito na utopia. Será que o capitalismo realizou essa utopia de tornar o trabalho humano supérfluo e banal? A promessa era outra. A promessa era passar do reino da necessidade para o reino da liberdade. O capitalismo nos pregou a peça de que não chegou o reino da liberdade e o trabalho tornou-se banal e supérfluo quanto maiores são as necessidades. Necessidades, aliás, como sabemos, estando no terreno do desejo, são socialmente construídas. Mesmo as necessidades chamadas mais elementares, aquela de comer, abrigar-se, reproduzir-se, são necessidades socialmente construídas. Então, a promessa da banalização e da superfluidade do trabalho não se traduz nem em liberdade, nem se traduz em libertação do reino das necessidades, mas no seu contrário. Essa outra característica abre-se toda para a exceção. As necessidades impõem-se como excepcionais, no sentido forte do termo. Impõem-se sempre como excepcionais. Qualquer investigação sociológica que busque entender os mecanismos da violência social, os mecanismos da criminalidade, todas apontam no sentido de que são as necessidades as que movem o novo sujeito, é a necessidade que, se trabalharmos no terreno do desejo, elas são permanentemente frustradas. E essa frustração
permanente, é uma espécie de transformação do desejo no seu oposto. Na sociedade do ornitorrinco, a política está de mãos amarradas. A política é um caminho de transformação. Por meio dela, o cidadão pode reformar a sociedade. No Brasil de hoje, a política se tornou refém da economia. A ação transformadora perde a força. Sobre esse assunto fala o sociólogo Francisco de Oliveira. Nós podemos pensar no estágio da economia brasileira que todas as necessidades poderiam ser satisfeitas. Nós poderíamos pensar que, do ponto de vista alimentar, por exemplo, coisa que não era assim nos anos 50, a agricultura brasileira deu saltos formidáveis de expansão e produtividade que a torna capaz de alimentar o conjunto da população brasileira. Daí o enorme mistério que é José Américo de Almeida, um romancista do ciclo regional, dizia no seu livro: o pior flagelo é morrer de fome na terra de Canaã. No lugar da abundância, morre-se de fome. Então, esse é o produto da forma pela qual o sistema brasileiro cresceu. E hoje, na sua exasperação, ele dispensa a política. A política tornou-se irrelevante. Seja quem estiver no poder, ele está inteiramente submetido aos constrangimentos da economia. Esta irrelevância da política devia nos comover a todos. Uma crise política que não pode afetar a economia não merece esse nome. Está se dizendo apenas que nós estamos aqui, somos irrelevantes, que o nosso voto em cada eleição é completamente irrelevante para mudar o sentido das coisas. Num país com as abissais desigualdades brasileiras, neste país ornitorrínquico, a irrelevância da política é da maior gravidade. Significa que nós não temos poder para determinar mudanças no andamento da sociedade brasileira. Significa que esta colonização da política totalmente pela economia torna a cidadania absolutamente inútil. Exercemos o nosso poder cidadão, votamos em cada eleição e, para quê? Dizia um poeta popular pernambucano, para nada. Ele tinha um jeito muito engraçado e, num soneto muito curto, ele deu uma cutucada em Vargas. Nosso voto vale coisa nenhuma. Nós não votamos no presidente do Banco Central, votamos no presidente da República. O presidente da República tem pouco poder sobre o presidente do Banco Central. Isso não é só Brasil, gente. Vejam bem, na Argentina, na década anterior, o Congresso argentino votou a seguinte lei: é da Constituição a paridade entre o dólar e o peso. Quer dizer,
Os argentinos elegiam o presidente para quê? Para nada. Porque um governante que não pode alterar o valor da moeda nacional não serve para nada. Isso foi o exagero argentino, que depois teve que ser revogado para poder ter algum sentido fazer política. Nós caminhamos mais ou menos na mesma direção. Essa absoluta colonização torna o exercício da política uma inutilidade, devido a que, como o sistema econômico é fortemente assimétrico, você não pode corrigir essas assimetrias de poder a não ser pela política. Quando a política perde, então, essa capacidade, estamos no pior dos mundos. O ornitorrinco é esta consumação. A estranha combinação que a evolução terminou por conformar de mamífero que bota ovo, tem bico de pato, veneno de serpente, não serve absolutamente para nada. É um bichinho pequeno e feio. E nisto se resume sua periculosidade. A política tornou-se pequena e feia. E isto é toda a sua periculosidade. Quando a política não pode decidir sobre as grandes questões, isso é um fenômeno mundial, não é especificamente brasileiro, a gravidade dele no Brasil está em que esta sociedade ornitorrínquica necessita urgentemente de política, necessita cada vez mais de política, e não menos. A sua periculosidade especial está em que, pelas forças do mercado, isto não se corrige. Isto não se corrige, e daí o truncamento total do ornitorrinco. Ele não tem para onde ir. Ele tem que esperar pelo milagre. Esta espera pelo milagre dispensa a ação humana. A nossa tarefa, portanto, é reivindicar a política. A nossa luta principal é reivindicar a política, reivindicar a soberania da política, colocar a economia sob controle político. O nosso problema não foi, nem é, o de atraso econômico. O Brasil é uma das economias que mais cresceram no último século. O nosso problema foi o de que construímos uma sociedade absurdamente desigual, com as taxas de crescimento mais exponenciais que o capitalismo experimentou. O que quer dizer que chama-se a atenção para o controle político do crescimento econômico. Nos entregarmos uma sociedade que, no século XXI, se entrega à desrazão, se entrega ao mito do mercado livre e autônomo, é uma sociedade que só merece realmente estar no Museu de História Natural. A nossa tarefa é lutarmos contra esse destino inglório. A nossa tarefa
é saltarmos o muro da história natural para entrar realmente no campo da história humana. Se tivermos a coragem política para tanto, mereceremos um dia estarmos nós olhando o ornitorrinco com certa graça, ao invés de sermos olhados dentro da redoma de vidro.